Hello, what's up guys? What? Ayan! Banyaknya, oh. Ni laki saya ni. Landani, anjukan, mentale, iinu, Strawberry elephant. banyak strawberry elephant. Banyak. Wish dia. Yes. Come here. Tak nak. Saya tidak mau. Ya. Sorry guys. My father. Banyak kali dah bilang. Mana Cristial? Cikletela ke Ospor ke Kepo bagi-bagi Beluga terlalu dong Beli-beli Lost Cream. Ni tak tahu Master Tingko Ketupat 6-7. Ni tak tahu. Bye-bye Yaga. Mana? Tipu Okay guys. Come here. Oh boleh. Ya boleh. Ya. Ya boleh. Son is gone animal to take any surgeon. If you show me Aí, DJ Cabelo. DJ Chosen. Tava na escola fazendo lição. Aí a professora falou: vou passar a questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que conta é essa? 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20 mais 20 mais 7. Okay dah.
Opo lang. Tuh, sorry ko.